Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Pão de Queijo Pedagógico, o espaço para a gente falar sobre educação, sobre pedagogia, sobre o curso normal e sobre a formação de professores. Esse vídeo é continuidade do vídeo anterior em que a gente viu uma etapa importante do plano de aula, que é o alinhamento entre os objetivos específicos e o desenvolvimento do seu plano de aula. Agora, a gente vai ver como que a gente preenche o nosso plano de aula. Vou trazer um modelo que a gente trabalha na escola que eu trabalho, com o documento norteador do plano de aula que a gente trabalha com a BNCC. Então, bora lá. Gente, bênçãos da minha vida. A gente trabalha no curso de formação de professores com dois planos de aula que eles precisam fazer. O de pré-escola e o de fundamental, tá? Independente do ano de ensino, eles precisam fazer, no curso normal, planos de aula de pré-escola e de ensino fundamental, de todas as séries do ensino fundamental. E todas as séries também da pré-escola, todas as classes da pré-escola. Então, eu vou apresentar para vocês esses dois modelos, tá? Se você trabalha com outros segmentos da educação básica, Fundamental 2, Ensino Médio, EJA, então você vai a lógica é a mesma, você só vai procurar em partes diferentes da BNCC para fazer esse preenchimento, tá bem? E esse é o modelo de plano de aula que a gente faz com as crianças no curso de formação de professores. Lembrando, gente, que o que eu já trabalhei com vocês no outro vídeo, que são como é que a gente faz a organização do desenvolvimento e esse alinhável mesmo, né, assim, essa costura entre o desenvolvimento e os objetivos específicos, eu não vou trazer aqui, tá? Eu só vou apresentar mesmo em quais partes do documento norteador da BNCC estão os dados que a gente precisa para preencher o nosso plano de aula. Lembrando que, quando vocês estão fazendo isso, não pode ser um movimento isolado. Vocês não podem pegar, fazer o primeiro desenvolvimento, depois para na BNCC procurando, não, mas é só porque a gente não caberia tudo num vídeo só. Então, a gente está fazendo esses vídeos separados, até para dar foco em coisas que são importantes, mas que vocês não podem fazer de forma separada, tá bem? E para não ficar muito confuso também, né, gente? É muita informação. Vai na BNCC, que não sei o quê. Aí alinhava isso, alinhava com aquilo. Então, assim, fica mais organizado, mas vocês não podem, de forma nenhuma, fazer isso deslocados, movimentos deslocados. Você, quando pega para fazer seu plano de aula, você tem que estar em mente que você vai na BNCC e você vai fazer o desenvolvimento da sua aula alinhado ali aos objetivos, tá bom? Então, a gente tem um roteiro aí para o plano de aula, vocês devem estar vendo aí em algum lugar, não sei aonde, não sei onde eu vou enfiar isso, mas vocês estão vendo o nosso modelo aí de roteiro de plano de aula. E em colorido e vermelho estão as informações que vocês, alunos, preenchem, né? O pretinho é o que vem do documento para vocês preencher. Então, a gente tem dados de identificação. A escola é sempre a escola que você realizou o estágio, não é a escola sua de origem. O professor colaborador é o professor que te recebe na sala para fazer o estágio. Nós, professores de PPIP, somos professores supervisores e o colega que está lá são os professores colaboradores do processo de vocês, tá? E na pré-escola, a gente só pode pegar uma dessas 4 áreas de conhecimento ali. Tá? Então, dependendo do tema da sua aula, que seu professor colaborador vai disponibilizar para você, ou que você vai escolher, ela só pode estar inserida, essa aula só pode estar inserida em uma dessas 4 áreas de conhecimento, que para a pré-escola são áreas de conhecimento motor, linguístico, cognitivo e socioemocional. Só tem uma dessas 4 opções, tá? Não dá para ter, não tem nenhum conteúdo que esteja em 2 ao mesmo tempo. A gente tem um conteúdo por área de conhecimento. Estão especificados ali na BNCC. A data que você realizou a sua aula, o ano de escolaridade da turma de estágio, lembrando que na pré-escola as turmas podem ser de 4 e 5 anos, de 3 e 4 anos, então a gente tem que ver qual é o ano de escolaridade da sua turminha aí da pré-escola, tá? Aí, tema da aula, objetivo geral, objetivo específico, já vimos, já sabemos como é que fazemos, então eu vou deixar em branco, porque agora eu vou mostrar para vocês também os outros itens que vocês têm que pesquisarem que estão na BNCC, tá? Para a educação infantil, creche, pré-escola, no campo de experiência, faz a opção por um dos itens, né, por um dos campos do campo de experiência. É uma aula que a gente vai dar, é uma intervenção pontual na turma, e para o seu plano de aula você indica uma. Ah, André, ele quer dizer que não pode? Não, se você for seu professor regente com a sua turma, vai ter aula que você vai articular aí mais de um campo de experiência, com mais de um objetivo de aprendizagem, e tá tudo bem. Mas para a gente avaliar vocês vão fazer essa opção por um campo de experiência. Os campos de experiências na BNCC para a escola são 5. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações. Cada um, na verdade, é uma área de conhecimento, né, que agora na educação infantil é o brincar, então ele não precisa conhecer, né, conhecer o mundo, conhecer essas coisas, ele vai fazer de forma aí indireta através de um desses campos de experiências, sem conteúdo, né, sem ele escrever, sem ele ter que decorar, sem ele ter que... coisa que vai acontecendo aí no fundamental e no ensino médio. Então, nesse momento, a gente trabalha com campos de experiência.
tá? E são um desses 5 que a gente opta por fazer a nossa aula. Os objetivos de aprendizagem, aí sim, podem ser mais de uma opção. E aí, também indico que, na dúvida, opte por indicar um só e dê a sua aula bem dada a respeito dele, sabe? E os direitos de aprendizagem, pode ser mais de uma opção. Você vai fazer a sua aula e vai levantar um pouquinho a cabeça assim e pensar, bom, quais desses direitos de aprendizagem eu pretendo que meu aluno tenha no final da minha aula? Eu vou permitir que ele brinque? Eu vou permitir que ele conviva? Que ele participe? Que ele se expresse? Que ele explore? Que ele conheça? Então, assim, vai depender de como que você vai nortear a sua aula. Ai, Andene, você tá falando rápido demais. Aonde que eu acho isso? Na BNCC. Eu trouxe para vocês aqui também um recorte da BNCC, um recorte mesmo da BNCC, só para a gente ter uma ideia que essas coisas estão todas listadas lá. A primeira coluna da BNCC está escrito aí, ó, campos de experiência. No caso do print que eu trouxe para vocês, está referente ao eu, o outro e o nós. As faixas etárias sugeridas também estão aí, e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento são onde estão esses códigos, né, da BNCC, onde estão listados aí quais são esses conteúdos, essas habilidades, essas competências, que na educação infantil a gente chama de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, mas que daqui a pouco, quando a gente for ver o do fundamental, vocês vão ver que muda de nome. Mas a gente tem tudo isso listado na BNCC. Vamos voltar lá no meu exemplo? Eu até coloquei aqui para vocês, ó, objetivos de aprendizagem. Pode ser mais de uma opção, e são as habilidades a serem trabalhadas, e a gente olha nos objetivos dos campos de experiência da BNCC, tá? Então, a gente vai ver todas essas informações aí na BNCC. Área de conhecimento. Na BNCC está separada por área de conhecimento. Se a sua aula está ligada... Ai, como é que eu sei? É só pensar, bebê. Você vai dar uma aula, por exemplo, sobre como escovar os dentes. Então, dentro dessa lógica, é o quê? É motor? É linguístico? É cognitivo? É socioemocional? Qual vai ser escovar os dentes? Qual vai ser a minha área de conhecimento? Dependendo do meu plano de aula, pode ser motor, porque eu vou estimular eles o movimento de escovação na boca. Também pode ser socioemocional, se eu for para uma aula que caminhe para estimular eles a independência. Então, eu vou, se for no caso de estimular a independência, vou lá no eu, o outro e o nós, e é onde, no meu campo de experiência, eu estimulo essa independência das crianças. Então, assim, tudo vai depender e tudo vai estar alinhavado na BNCC. Lembrando, gente, que se for pesquisar em algum lugar fora da BNCC, indique, tá? Não é vergonha, muito pelo contrário, já falei, vou repetir novamente aqui para vocês, não é vergonha, é sinal de que você se preparou para aquela aula e que você não está restrito à reprodução conteudista. Você está procurando outras informações a respeito para, né, enriquecer o seu conhecimento, enriquecer o tema da aula e enriquecer a própria aula, tá? Então, se você usar, Adélia, eu pedi ajuda à IA. Cara, vê se esse site existe, vai lá, faz a referência correta a esse site, usa aquilo dali, porque se tá na internet é pra gente usar, né? Infelizmente, pro bem e pro mal, tá disponível na internet, a gente pode sim se apropriar e usar desde que haja verdade no nosso trabalho, que você faça a referência, né, daquele conteúdo que você tá pegando ali que não é seu. Você não tira as coisas do seu vácuo, você tira de algum lugar. Então, a gente faz essa informação lá no seu plano de aula, nas referências, tá bem? E aí, o roteiro para a escola, basicamente, a gente vê tá todo dado aí também, vou deixar dá um pause no vídeo. Aproveita que a gente vai começar a falar agora sobre o preenchimento do plano de aula do ensino fundamental. Já curte, deixa o like, deixa o joinha, compartilhe, né? Para que a gente consiga aí alcançar mais alunos do curso de formação de professores e principalmente visibilizar o curso de formação de professores. Porque se você está aqui assistindo esse vídeo, você sabe que o buraco é muito mais embaixo do que isso. Que isso daqui é a pontinha só do iceberg, que essa aqui é a parte fácil do curso normal, tá? Que são as partes pedagógicas. O curso normal exige muito mais coisa. E a minha ideia é compartilhar com vocês os conhecimentos e os perrengues também que o curso de formação de professores faz a gente passar, né? A humilhação que a gente faz no curso de formação de professores. E a gente vai agora, então, para o plano de aula do ensino fundamental, como é que a gente faz esse preenchimento do modelo de plano de aula do ensino fundamental lá na escola, utilizando para isso a BNCC. Aqui nesse slide 6, vocês têm o mesmo roteiro para plano de aula, com alguns dados que se repetem, né? Que é a identificação da escola, do professor colaborador, mas para o ensino fundamental a gente vê que as áreas de conhecimento elas são outras, elas são maiores. Então a gente tem linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. A gente tem 5 áreas de conhecimento. Tem área de conhecimento que se desdobra, como por exemplo, né, se desdobra no componente curricular, como por exemplo, linguagens. Linguagens se desdobra em língua portuguesa, educação física, artes e inglês, ainda está essa discussão aí de uma língua estrangeira. Mas a gente tem aí língua portuguesa, educação física e arte, tá? A matemática, ela não se desdobra, ela é uma área de conhecimento e é um componente curricular único. As ciências da natureza também não se desdobram, ela fica como ciências, né, como componente curricular único, mas as ciências humanas se desdobram em história e geografia. E o ensino religioso, ele não se desdobra, ele se mantém como componente curricular
único, tá? Também deixei em branco aí o tema da aula, objetivo geral e o resto do plano de aula, porque isso vocês já sabem fazer. E eu vou apresentar para vocês, então, de novo, aonde que a gente busca as informações na BNCC. Então, área de conhecimento só pode ser uma dessas, o tema da aula, o professor que vai trazer ou você vai sugerir, e o componente curricular só pode ser um desses aí. Língua portuguesa, educação física e arte dentro da área de conhecimento e linguagens, matemática dentro da matemática, ciências dentro de ciências da natureza, história e geografia dentro de ciências humanas e ensino religioso dentro de ensino religioso. Agora, unidade temática, o que é isso, Adele? Unidade temática é essa terceira coluninha aí, que está escrito o quê? Unidade temática. Então, pode ser números, pode ser álgebra, pode ser formas geométricas. Então, assim, é o que está escrito nessa tabelinha aí, no caso da matemática, tá, gente? Dentro dessa tabelinha aí sobre unidade temática. É a terceira tabelinha. Voltando para o plano de aula, então. Ela varia, né, de acordo com o componente curricular, óbvio. Se eu estou olhando a BNCC de Ciências, a minha unidade temática, ela é correspondente ao componente curricular que eu estou trabalhando. Então, se é ciências, não pode ser números. Se é geografia e história, não pode ser números. Eu trouxe um exemplo aqui, mas ela está sempre na terceira, a unidade temática, ela está sempre na terceira coluninha ali da tabela, que é a BNCC. Gente, a BNCC é uma grande tabela. Se você não imprimir, meu amor, começa a aprender a mexer no Excel, porque ela é uma tabelona de Excel com todas as informações ali. Depois da unidade temática, a gente coloca os objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento são a próxima tabela, a próxima coluna da tabela, que é a tabela que é a quarta, né, a quarta coluna da tabela também, e também varia de acordo com o componente curricular. Então, a gente vai ver lá de novo, no caso do exemplo que eu trouxe, de números, por exemplo, os objetos de conhecimento, primeiro que lista ali é contagem de rotina, contagem ascendente e decrescente, reconhecimento de números no contexto diário, indicação de quantidade. Precisa listar todos? Não. Dependendo da sua aula, você vai ver qual objeto de conhecimento tem mais relação com o seu tema da sua aula. Se a sua aula, por exemplo, for sobre, sei lá, contar de 1 a 10, você não precisa trabalhar todos, você pode trabalhar contagem ascendente apenas. Ou então, de 1 a 10, de 10 a 1, de 0 a 10, de 10 a 0, aí você pode indicar apenas contagem ascendente e descendente e não indicar contagem de rotina. Então, depende, mas ele está aí nessa quarta, os objetos de conhecimento são os que estão listados aí nessa quarta tabela. Tem componente curricular, né, que, por exemplo, de história, de língua portuguesa, que vai ter apresentar um só objeto de conhecimento para você. Então, você vai ter que trabalhar aquele dali, né? Mas, no caso de tendo mais, você não precisa trabalhar todos, você pode optar por trabalhar só um. E a gente tem, então, as habilidades. As habilidades é aquele famoso códigozinho da BNCC, que eu não sei se eu vou falar sobre, porque tem muito conteúdo disso na internet e é um conteúdo fácil, assim, de vocês entenderem. Não vejo que seja uma dificuldade para vocês entenderem esses códigos da BNCC. Mas, se eu pensar bem, talvez eu faça um vídeo falando sobre esses códigos da BNCC. Mas as habilidades, aí você vai copiar esse código da BNCC inteiro, tá? Você tem que ter cuidado, que se for lá F05 e você estiver dando aula para o ensino fundamental primeiro ano, aquela habilidade não condiz para o primeiro ano, porque F05 significa que até para o quinto ano, né? Então, tem que ter um pouco de cuidado, mas vocês não vão passar por isso, porque Deus é bom, Deus é pai, vocês serão atenciosos nesse ponto, e vocês vão pegar, então, essa quinta coluna da BNCC com um código para preencher as habilidades do plano de aula de vocês. O objetivo geral é o tema da aula, um pouco melhor, mais refinado. Os objetivos específicos de desenvolvimento vocês já sabem fazer, porque já viram o vídeo. E sobre, gente, plano de aula a gente faz, a gente erra, a gente faz de novo, erra de novo e vai fazendo, não tem como parar, tá? Então, para terminar agora, né, porque toda aula tem início, tem meio, tem fim, a gente termina refletindo, então, a nossa avaliação vai ser essa, a gente vai fazer esse momento de reflexão, de que o plano de aula ele não tem um modelo único, né, a gente já falou que é uma receita de bolo, não tem um jeito certo de fazer um plano de aula, tem um jeito que te pedem, tem um jeito que você faz, tem um jeito que melhor se adapta à sua turma, à sua rotina, e aí, sendo plano de aula, planejando a sua atividade, é um plano de aula e tá tudo bem. Então, só que a gente ensina tudo para vocês poderem entender. Claro que do que a gente tá também, tem muitos elementos fora, tá? Então, assim, a gente não tá pensando em procedimentais, conceituais, atitudinais, a gente tem muitas outras coisas que poderiam estar inseridas no plano de aula, mas do jeito que tá também tá bem amplo, e se você consegue fazer um plano de aula atendendo o que a gente está pedindo, com certeza vai ser um plano de aula bem completo, e depois você vai conseguir fazer essas trocas, fazer essas simplificações ali que vão atender o teu cotidiano, tá bem? Cada escola, cada professor, ele deve adaptar o seu plano de aula para as suas necessidades, e o que a gente mais quer é que justamente não tem esse modelo específico. O que a gente quer é que o plano de aula ele seja um instrumento para garantir ali o aluno o acesso ao conhecimento, que é direito do próprio aluno. Então, assim, faça seu plano de aula, faça esse modelo que você vai ter que fazer se você é aluno do curso normal, faça com qualidade. Quando você for professor, faça também o seu modelo de plano de aula e você vai ter ali essa organização da sua aula, lembrando que imprevistos podem acontecer, então uma dica é sempre colocar o plano B, né? Então, se não der isso, vou usar isso.
Como outra dica é como recurso a gente indicar aquilo que a gente não tem disponível em sala de aula. Então, se, por exemplo, se você tem quadro branco, vai botar como recurso quadro branco, você já tem na sala de aula. Coloca como recurso aquilo que você vai precisar levar, que você vai precisar preparar com antecedência. Se você não for fazer avaliação a respeito no dia, indique sempre que a avaliação vai ser contínua no seu plano de aula, para não ficar com essa expectativa, vai valer ponto hoje, que não sei o quê, vou dar ponto, não vou. Já deixa claro no plano de aula para você também, que aquela avaliação ali ela vai ser contínua, que vai ser só um momento, mas que em outros momentos você vai avaliar outras coisas, ou se não, se você for dar alguma avaliação, também deixe registrado que a avaliação vai ser somativa, e que vai valer tanto, e que vai compor a nota, enfim, deixa clara a questão da avaliação. Seja humilde, muito humilde. A gente não está aqui inventando a roda, a gente está fazendo um trabalho que já foi feito por muitos outros professores antes da gente e que tem muito material na internet sobre isso. Se você pesquisou na internet, seja humilde, seja gentil com quem te ajudou a fazer o plano de aula e informe de onde você está tirando essas informações para compor seu plano de aula. E na dúvida, faz. Na dúvida, faz alguma coisa ali, conversa com os professores, peça orientação aos seus colegas. E é isso, gente. A receitinha de bolo foi dada, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Demorei muito para gravar, porque tinha muita coisa para falar. Ensaiei algumas vezes, gravei alguns vídeos também. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas ficou dúvida, críticas ou sugestões, deixa para mim aí embaixo nos comentários, que eu tenho o maior prazer em responder. É uma alegria ver vocês aqui. E é isso. Até a próxima.